E hoje não vai ser diferente, mas a letra ficou bonita. Mas todo sacrifício é para alguma coisa boa. Não é verdade? Não tem para onde correr. Mas vamos para a palavra de Deus? Hoje eu quero falar sobre a honra, a chave da provisão. A honra, a chave da provisão. Provérbios 3:9. Olha o que diz o texto. Honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Pode passar. E os seus celeiros ficarão completamente o quê? Cheios. E os seus lagares transbordarão de vinho. Volta agora. Primeiro, honre ao Senhor com os teus bens. Tudo aquilo que você tem, que você comprou com o suor do seu rosto, do seu trabalho, não pertence ao Senhor, não pertence a você, pertence ao Senhor. Ele tem que honrar o Senhor. Não adianta eu só entregar o dízimo e oferta, mas a minha casa não honra a Deus. Não adianta eu ter uma televisão de 50 polegadas, mas a minha TV não honra a Deus. O que é honrar a Deus? Eu tenho que ter lá só programa que edifica o meu espírito, não a minha carne. O meu carro é um bem e ele precisa honrar a Deus. A minha casa é um bem, ele precisa honrar. Todos os bens que um homem ou uma mulher de Deus possui, precisa honrar a Deus. As minhas vestes precisam honrar a Deus. Precisamos entender, eu me converti, eu entendi que a partir do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. E o que acontece? É regra de fé e prática. Repita comigo, regra de fé e prática. Ou seja, o que está aqui, eu creio, e o que está aqui, eu vou cumprir. Porque Deus cumpre de acordo com a sua palavra. E eu, como filho de Deus, eu quero agradar o meu pai, porque todo projeto do filho é agradar o pai, os pais, esse é o projeto. Então, o que acontece? Eu preciso cumprir o que está na palavra do meu pai. Quantos estão me entendendo? Então, tudo que você tem precisa glorificar a Deus. O teu quarto tem que glorificar a Deus, a tua sala tem que glorificar a Deus. Todos os bens que você possui precisa glorificar a Deus. Olha que coisa interessante. Porque tem pessoas que ela não entendeu esse projeto. E teus bens é a coisa mais valiosa que tem, porque se você não cuidar deles, você vai acabar perdendo. Por exemplo, o teu bem, o meu celular, que o smartphone, que hoje, o meu particularmente, quando eu já abro ele, já aparece um leão. O leão da tribo de Judá, já começa por aí. Já o desenho da figura de Cristo, do leão que vai vir. Amém? O leão vai vir. Só que o que acontece? Esse aparelho aqui, o que tem aqui dentro, precisa glorificar a Deus. O que tem aqui dentro tem que ter o sinal da santidade. Esse aparelho aqui não pode entrar em sites que não tem nada a ver com acessar o meu espírito. Ele não pode ter coisa para acessar a minha carne, ele não pode ter pornografia, não pode ter conversa fiada, não pode ter nada disso. Quantos estão me entendendo? Eu saí da empresa uma vez, eu fazia parte de um grupo, o grupo que botava umas coisas, e eu repreendi, eu falei, me tira desse grupo. Ou melhor, nem pedi para sair, eu saí do grupo. Daniel, por que tu saiu? Eu falei, cria um outro grupo, mas esse grupo eu não quero participar. Ah, desculpa, a gente estava botando um negócio, aí eu falei, desse jeito vocês vão tudo para o inferno. E eu não quero ir com vocês, não. Porque a pessoa que é de Deus e vai para o inferno é porque ela quer. Eu não quero, então eu saio do grupo. Amém? Então, o meu smartphone, a minha casa, a minha TV, o meu rádio, o rádio do meu carro, precisa glorificar a Deus. Honrar a Deus. Honre o Senhor com todos os seus bens. Aí, e com as primícias
de toda a sua renda. Ou seja, a primeira parte daquilo que você recebe da sua renda é para honrar o Senhor. Quantos estão me entendendo? É a primeira parte para você não cair em tentação. Depois eu tiro do Senhor. Não, faça isso não. Primeira parte é do Senhor. É honre. Honra só recebe quem está no trono. Honra só recebe quem é rei. Honra é estabelecido por um reino. Quantos estão me entendendo? E esse reino é o reino de Deus. Se eu quero que o reino de Deus se estabeleça sobre a minha vida, eu preciso entender o princípio da honra. Quando eu entendo o princípio da honra, a provisão vai vir sobre a minha vida. Verso 10, escriba. Os seus celeiros, se eu honro a Deus com meus bens, se eu entrego a 10ª parte, o dízimo da minha renda, olha o que acontece comigo. Olha só. A honra vem ligado com uma promessa, como nós estávamos com um resultado. O resultado é a provisão. E os seus celeiros ficarão completamente o quê? Na tua casa não vai faltar nada. Quando você aprende que o que você tem de patrimônio, de bem, honra a Deus, e você entrega o seu dízimo, os seus celeiros ficarão completamente cheios, 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 em nome de Jesus. Basta só isso? Para alguns sim, mas para quem é filho de Deus não. Deus tem mais. Deus tem: os seus lagares transbordarão de vinho. O que significa, pastor? Lagar é aonde coloca a uva, imprensa e aí vira o líquido. Ele tem um limite, mas a promessa de Deus é o seguinte: os seus lagares transbordarão de vinho. Porque as uvas serão graúdas, a sua colheita será sobrenatural. É isso que nós precisamos entender. Por que Deus me deu essa palavra? Porque eu, lendo o jornal essa semana, eu estou vendo um desenho muito complicado para os próximos meses, financeiramente, para a nossa nação. Eu já vi o desenho. Então, quando eu vejo o desenho, eu faço o gráfico, eu observo as notícias, e eu sei o que vai acontecer, e eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra para dar ao teu povo para esses dias que virão. E Deus me deu essa palavra, que é a honra a Ele. Por quê? Ele mesmo falou que os justos não passarão por necessidade. Opa, então glória a Deus, todo mundo aqui vai passar bem, em nome de Jesus. Mas tem um senão aqui, nós vamos se preparar, porque nós vamos abençoar muitas famílias. Nós iremos, então, nós vamos se preparar para a honra, porque o meu celeiro cheio, eu vou abençoar outros celeiros. O vinho que vai transbordar, ele fala, não é o vinho de beber, mas ele fala sobre alegria. A tua casa vai ter alegria todo dia. Numa casa que não tem nada para comer, tem alegria? Não. Mas uma casa que o celeiro está cheio, tem sempre alegria. O filho vai abrir o armário, tem lá o biscoito recheado. Vai querer comer o pão, vai comer o pão. Vai querer queijo, vai comer o queijo. O que ele quiser, vai ter. Vai ter o danoninho? Vai ter. Vai até aqueles que furam o danoninho e bebe, depois bota de novo para poder enganar alguém. Vai ter. Isso é coisa de criança. Amém, gente? Coisa de criança. Então, o que acontece? Mas o seu filho vai abrir a geladeira, ele vai poder escolher. Ele vai poder abrir o armário e pegar o que ele quer, porque os seus celeiros vão estar cheios. A sensação que você vai ter é que você vai tirar e não vai faltar. E você vai tirando e você fala: meu Deus, tem uns 15 dias que eu não vou no mercado e as compras não acabam. O que é isso? Mas porque a honra chegou. A honra é a chave. Por isso que Davi honra ao Senhor. Por isso que Jesus honra ao Senhor. Aqueles que honram o Senhor, nada vai faltar, a provisão sempre vai ter. Lembra que eu preguei sobre Elias? Elias honrava a Deus, Deus falou: eu vou mandar churrasco do céu para você. O corvo vai trazer a carne e eu também irei mandar o quê? O pão, o maná. Então, o pão com carne não é nada novo, não. Isso é desde a época de Elias. Quem está me entendendo?
Não tinha pão na linguiça, mas tinha o pão com carne. Aquela carne assada, hein, Wagner? Hein, caprichada. Aquela que você sabe fazer lá, né? Dentro de um pão fresquinho, a casquinha bem torradinha. Tu tira o miolinho, coloca a carne assada, hein? Para, pastor, estou cheio de fome. Deu água na boca, não deu aquela carne assada? E se botar aquela linguiça calabresa bem fininha dentro? Hã? Hein? A Cíntia estaria, ai, Jesus. Mas desde a época de Elias, pão com carne era alimento. Amém, gente? Então, o que eu quero trazer para você é, a chave da honra vai trazer o quê? A provisão. Ah, eu casei agora, e agora como é que vai ser? Honra o Senhor. Honra o Senhor. Com a tua casa, onde você está, com os seus bens, no seu trabalho e tudo, e você vai começar a ver, meu Deus do céu. Daqui a pouco alguém vai falar assim, eu quero te contratar para você ser meu personal. Olha, tem uma academia aqui colar. Olha, tem uma escola aqui é melhor. É assim que acontece, não só que eu estou falando para eles, porque eles estão começando agora uma família, mas eu estou falando para toda a igreja que está aqui. Para todos vocês. Essa noite eu vim com essa proposta, de justamente trazer o entendimento da honra. Quando a gente aprende a honrar a Deus, a provisão vem. Não tem como, gente, não tem como dar errado esse negócio. Na questão de dar, a gente perde para Deus. Você fala, Deus, estamos aqui, eu vou honrar o teu altar com isso. Ele vai e te abençoa com mais ainda. É isso. Por quê? Porque a honra faz com que o celeiro fica cheio e transborda de alegria a nossa casa. Aí o que acontece? O povo de Israel era um povo que era fiel, tomou posse dessa palavra, faziam isso, mas chegou o tempo que eles deixaram de honrar. E aí Deus precisou levantar o profeta Malaquias para exortar eles. Por isso que eu falo que Deus é maravilhoso, porque Deus é amor. Mas não é o amor de passar a mão na cabeça. Não é o amor, não é esse Deus que eu sirvo. Não é. Ele ama, a gente ama. Tanto é que ele levanta um profeta para corrigir o povo, porque quem ama, corrige os seus filhos. Então Deus corrige os seus filhos para novamente vir a provisão. Porque se é um Deus ruim, o que ele faz? Vou levantar profeta não, que eles morram, que eles fiquem miseráveis, que eles vivam debaixo de maldição. Mas ele fala, não, eu vou levantar um profeta para exortá-los, para eles voltarem a ter a provisão que eu tenho preparado para eles. Malaquias fala sobre isso. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 6, não foi isso? 8, não foi? Bota aí. Malaquias 6, que eu comecei. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram, ou seja, dos meus ensinamentos. Quem não guarda a palavra de Deus no seu coração, vai se afastar de Deus. Quem deixa de vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, vai se desviar da presença de Deus. Que isso, pastor? Gente, é desde a época do Antigo Testamento, é assim. O povo parou de ouvir a palavra de Deus, não guardaram, o que aconteceu? Se afastaram do Senhor. Não vem me dizer, se afasta. Está escrito, amém? Ele diz, voltem para mim, e eu voltarei o quê? Para vocês. Então, Deus só se volta para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para os seus filhos, quando os seus filhos se aproximam dele. Quantos estão me entendendo? Está escrito. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. É assim que Deus trabalha. Deus não fica atrás de você. Ai, queridinho, vem cá, queridinha, hora de se desvia não, que não sei o quê. Não. Não é assim que Deus funciona. Ele fala, volte para mim e eu volto para você. Me busca que você vai me encontrar. Só que hoje tem uma teologia maluca, achando que Deus é garçom, achando que Deus fica paparicando, achando que Deus é o coordenador da creche espiritual. Preste atenção. Voltarei para você, diz quem? O Senhor da onde?
Deus nos chamou para ser exército. Deus nos chamou para fazer parte do exército dele. E por que tem crente que perde? Porque ele ainda acha que está na creche. Deus me chamou para um exército. Quem está no exército se alistou para quê? Para guerrear. Entrou para lutar. Entrou para usar arma. Não é à toa que tem as armas espirituais que Efésios capítulo 6 fala. Quem está me entendendo? Então nós temos um Deus dos exércitos. E se eu hoje faço parte desse reino, eu estou nele. Eu fui escolhido. Enquanto no reino do humano, as pessoas têm que fazer prova para poder entrar no exército. Mas no reino de Deus, não, nós fomos escolhidos por ele. Mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? Como nós vamos fazer para voltar para o Senhor? Verso 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Pergunta eles. Mas vocês estão me roubando, ainda me pergunta, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Eles ainda têm ousadia de perguntar, aonde é que nós erramos? Aonde é que nós estamos roubando ao Senhor? E Deus responde, vocês ainda me perguntam? Vocês eram um povo da honra. Vocês eram um povo que tinha provisão. Vocês eram um povo que tinha vinho, tinha alegria. Agora não tem mais nada disso. Porque vocês me roubaram nos dízimos das ofertas. Passa. Com a maldição vocês são amaldiçoados. Ou seja, quando alguém deixa de honrar o Senhor no seu dízimo, não é Deus que amaldiçoa, é porque o roubo a Deus já está ligado à maldição. Olha que interessante. Com a maldição de me roubar, vocês são o quê? Amaldiçoados. Olha que coisa interessante. Aí ele fala, porque estão o quê? Me roubando. Vocês e a nação o quê? Toda. Então está falando para os sacerdotes, está falando para os crentes que estavam no templo, e ainda falando para toda a nação. Quantos estão me entendendo? Era para todo mundo estava roubando. Desde o pastor até o último. Olha que coisa interessante. Vamos passar. Tragam o quê? Olha a receita de Deus. Vamos acertar as contas? Vamos fazer o melhor? Eu tenho o melhor para vocês. Tragam todos os dízimos à casa de quem? Do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Para a casa do Senhor o quê? Está sempre o quê? Mantida. Quantos estão me entendendo? A casa de Deus em primeiro lugar. Aí ele fala, ponha-me o quê? À prova, diz o Senhor da onde? Dos exércitos. Quando Deus fala, se você entrega o teu dízimo, pode me provar, faz prova de mim que eu vou fazer o quê? Olha o que ele diz, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês, bênção sem medida. Provérbios 3:9. Malaquias capítulo 3. Lá atrás Deus já tinha falado, eles estavam cumprindo tudo certo, mas depois se desviou, e Deus maravilhosamente amável ao seu povo, levanta o profeta para exortar, para novamente, qual é a vontade de Deus? É abençoar vocês. Não é nós que abençoamos a Deus, é Ele que nos abençoa. Mas para que Ele nos abençoe, ainda Ele fala assim, se você der o dízimo, pode me provar, que se eu não abrir as janelas do céu, olha só, e não derramar sobre vocês bênção sem medida, ou seja, aquilo que você pensa que Deus vai te dar, Ele vai te dar muito mais do que você pensa, porque para Deus não tem medida de bênção, a bênção de Deus é infinita, Ele é um Deus Pai, por isso que nós temos que olhar para Deus como Pai, um pai que cuida, um pai que ama, um pai que disciplina, um pai que está preocupado com você. Quantos estão me entendendo? Não é um pai terreno. O pai terreno, ele tem N defeitos, mas o pai que está no céu, ele não tem defeito nenhum. O pai da terra, ele te julga, mas o pai do céu, ele quer que você conserte o caminho.
Porque ele poderia falar assim, nunca vai me honrar mais não? Então que vocês se acabem em maldição. Vou levantar profeta nenhum. Mas ele não, levanta um profeta, vai lá e exorta o povo, porque eu tenho muita bênção para liberar sobre a vida deles. É isso que eu quero que você saia daqui entendendo. Tem muitas bênçãos no mundo espiritual para Deus liberar sobre a tua vida. Mas eu preciso aprender a honrar a Deus. Mas pastor, eu já faço isso. Glória a Deus, continue. Porque eles também um dia estavam fazendo certo, mas teve um dia que se corrompeu. Porque vai ter dias que o diabo vai te tentar e você vai falar, poxa, mas eu tenho que pagar essa conta. Mas também o dinheiro que eu tenho é do dízimo. Eu pago a conta, eu dou de Deus, o que eu faço? Dá a Deus. Porque você vai ganhar muito mais. Entrega para Deus e fala assim, Senhor, a tua palavra em Malaquias, capítulo 3, de 10, diz que tem que honrar o Senhor, entregar o dízimo, que o Senhor abre a janela. Abre a janela. Não abre só uma, não. Abre 2, 3. Abre todas as janelas do céu. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte você vai ter o dinheiro para pagar a conta. Alguém do nada, né, Reinaldo? Do nada, o improvável vai aparecer no teu caminho, na tua estrada. É assim que acontece. Posso ouvir um amém? É assim que acontece. É o improvável. É o improvável. Deus faz esse negócio. Deus é mestre em fazer surpresa. Amém? Então, Malaquias, nós estamos vendo o quê? Uma palavra profética a um povo que estava infiel nas suas finanças. E nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Por quê? É porque vai faltar para mim? Não. É porque os próximos meses nós seremos instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Sabe? A gente vai abençoar crianças que nunca comeu um biscoito recheado e o seu filho abre no meio, come o recheio e joga o biscoito fora. Deu para entender? Nós vamos abençoar essas vidas. Sabe? Nós vamos abençoar. Nós vamos abençoar pessoas que realmente não tiveram nem um copo de arroz para fazer para os seus filhos essa semana. E o que me entristece às vezes é comida estragar. Quer ver uma coisa que me deixa magoado, chateado, é quando joga comida fora. Quando eu vou no Ceasa, vejo coisa que dá para aproveitar, Wagner. Tem coisa que dá para aproveitar, mas eles têm que jogar fora. Eu fico, meu Deus, quando eu vou com a pastora lá, quando eu vou comprar alguma coisa para a igreja, eu falo, meu Deus, quanta comida jogada fora. Tem aquele povo que mora na comunidade do Para Pedro, tem um buraco no Ceasa, eles atravessam com carrinho, com compra, vem aquelas senhorinhas, né? Aquela coitada, o neto nem dá valor. O neto ficou em casa vendo filme, vendo não sei o quê, ainda trata mal aquela senhora, dele ir lá pegar a bolsa não. Aí vai ela, para chegar em casa, para limpar tudinho, para fazer comidinha ou para o neto ou para o filho. Mas Deus abençoa. Deus abençoa essas senhoras. Deus abençoa. Porque aquele lugar, nesse momento, está sendo um lugar de provisão. Não tem deixado faltar. Nós temos que começar a prestar atenção no que está acontecendo na nossa sociedade. A nossa sociedade está ficando egoísta. E nós que somos filhos de Deus não podemos nos tornar egoístas. Carnaval, as pessoas estão preocupadas o quê? De fazer o quê? Festa. Se fossem pessoas humanas, solidárias, não vamos fazer festa nenhuma, vamos respeitar nesse carnaval aos familiares que perderam os seus familiares com Covid. Vamos fazer um dia em prol dos familiares que perderam os seus entes queridos? Não. Vamos fazer um minuto de silêncio? Ninguém fez isso. Faz para Gugu, faz para não sei quem, faz para os artistas. Você vai num posto e você está doente, ele fala, esse é o remédio, toma e volta para casa. O da mídia, o famoso, fica no hospital para observar como vai estar a saturação dele, se ele ficar com a saturação baixa de oxigênio. Então, nós precisamos olhar, parar um pouco. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ler a Bíblia e meditar na Bíblia dia e noite. Nós somos seres inteligentes. Deus nos criou com inteligência. Os animais, eles têm intuição, mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós.
Soprou. E esse Espírito precisa voltar a se comunicar com o Pai. Através de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o intérprete para Deus ouvir. Tem oração que você faz que não chega ao céu, Deus não responde, porque quem interpreta é o Espírito Santo. Paulo vai dizer que quando eu oro, eu não sei orar, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ora como? Gemendo. O Espírito Santo ora gemendo, ou seja, essa é a linguagem do céu, tem que ser com gemido, tem que ser com dor, tem que ser com reconhecimento. Quem está me entendendo? Então, para que Deus ouça minha oração, eu preciso do Espírito Santo. Ele é meu intérprete. É como você sair daqui quando você for para Israel, e aí você vai falar assim, poxa, eu não aprendi o inglês ainda, então eu preciso de um guia. E ele precisa falar o quê? Português e inglês. Ou em Israel, em hebraico. A mesma coisa para o céu. Nós não sabemos a linguagem do céu. Mas quem conhece a linguagem do céu é o Espírito Santo e o anjo. Quem está me entendendo? Quem entende a linguagem do céu é o Espírito Santo e os anjos. Porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Essa semana, houve situação que Deus falou para o anjo. Anjo, vai lá e guarda ele. Anjo, vai lá e guarda ela. Ele veio e guardou você, a sua família, a sua casa. Porque é a linguagem do céu. O anjo conhece a linguagem de Deus, mas nós não sabemos falar o idioma do céu. Para falar o idioma do céu, nós precisamos do Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Então, a Bíblia diz que a maldição se instala. Quando a maldição se instala, ela traz algo na vida do homem e da mulher de Deus, que é o quê? O devorador. Mas antes de falar do devorador, eu quero falar sobre o que é o dízimo. O dízimo da palavra hebraica significa arser. Arser significa 10ª parte. Então, para todo mundo, seja quem ganhe 1.000 ou quem ganha 10.000, a honra do dízimo para Deus é 10%. Quantos estão me entendendo? Ah, eu ganhei 100, 10%. Ah, eu ganhei 100.000, 10%. Não é porque agora eu ganho 100 que eu vou... É aí que o crente se perde. Porque quando Deus honra no pouco, a Bíblia diz que aquele que honra o Senhor no pouco, no muito ele vai colocar. Se eu honro Deus agora com o meu salário mínimo, quando for promovido e eu tiver um ótimo salário, eu vou continuar dando. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, a última empresa que eu trabalhei em 98, o meu salário, ou melhor, o meu dízimo era R$36. Em 98, o meu dízimo era R$36. Em 2008, o meu dízimo era 360. 10 vezes mais. Então, quando você honra no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Quantos vão me entender? É isso que nós precisamos entender. Essa é a honra de Deus. Honrar a Deus. Nós se preocupamos de honrar homens. A sua melhor nota você gasta lá no Burger King. Você gasta no McDonald's. Você gasta no... Não. A minha melhor nota vai ser na casa do Senhor. Eu conheci pessoas que antes de trazer, quando pegava a nota amarrotada, pegava o ferro em casa para passar antes de trazer para a casa do Senhor. Eu conheci uma senhora que antes de trazer, quando ela pegava a nota toda amassada, ela pegava o ferro em casa, passava para deixar a nota toda... Hoje não precisa fazer isso não, amém, gente? Tá? Hoje tem Pix, hoje tem transferência, amém? Né? Tem também, você pode trazer. Mas ela, por quê? Porque ela está honrando aquilo que vai ser entregue na casa de Deus. Você vê essas senhoras, que são mães e avós, que são crentes de Jesus, são fiéis. Você chega na casa dela, sempre tem comida para mais alguém. Oi, vó, não sei o quê. Já chega na hora do almoço, já sabe. Senta aí, tem comida. Quer o... Ainda tem vó que fala, tu quer o quê, meu neto? Mas nunca falta naquela casa. Já percebeu isso? Celeiro. Celeiro cheio, nunca vai faltar.
E é isso que Deus está preparando para a sua vida e para a minha vida. Mas eu preciso entender. Alguém vai falar assim, mas pastor, o dízimo foi colocado por Moisés. Mas o Moisés obedecia a Deus. Mas é do Antigo Testamento. Nós agora estamos no Novo Testamento, estamos numa nova aliança. Sim, estamos em nova aliança. Então faz o que está escrito na nova aliança. Vende tudo que você tem e traz domingo que vem. Eu fico, às vezes, em crise, que as pessoas querem fazer essa separação de Deus. Mas é no Antigo Testamento, agora estamos no Novo Testamento, estamos na aliança do sangue de Jesus. Querido, o sangue de Jesus é tanto no Velho como no Novo. Não mudou nada. O princípio e o fim é Ele. Ele mesmo diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Desde a criação eu estava presente e até agora eu estou presente. Isso não muda para Deus. Não mudou nada. Ele é o mesmo. Ele mesmo diz na sua palavra, eu sou um Deus que eu não mudo. Deus não vai mudar, gente, por conta de mim, por conta de ninguém aqui. Deus, Ele vela pela sua palavra, Ele vai fazer o que está escrito. E se está escrito que o teu celeiro vai transbordar e vai ter alegria na tua casa, vai ter transbordação e vai ter alegria. Mas eu preciso me manter na rota da honra. Você vai ter promoção. Você vai ter direito a tanta coisa. Amado, semana da fé, eu entendi porque que teve tanto reboliço na minha ausência. O quanto gente foi abençoada na semana da fé. Né, Robson? Muita gente foi abençoada. Muito. Teve gente que agora vai tirar férias fora do tempo. Vai viajar. Eu falei, me leva na mala. Vai para Pipas, né? Lá para o Rio Grande do Norte. E quando você vê assim, quanto é que foi isso, hein? Pastor, o senhor não sabe. Eu sei. Quando ela veio falar, eu falo assim, eu falei para ela, você achou que estava abençoando alguém? Porque o abençoado não é o que recebe, abençoado é o que dá. Deus só proveu essa viagem porque você abençoou uma pessoa. Tem gente que fica, eu fui abençoado. Foi não, abençoado é quem dá, não é quem recebe. Quando você abençoa, se prepare, que Deus vai falar assim, caramba, era isso que eu queria fazer pela vida dele ou da vida dela, e você fez por mim, agora eu vou derramar 10 vezes mais. É assim que Deus faz. É quando você honra a casa de Deus. É quando você vê alguém em necessidade e ajuda aquela pessoa. Quantos estão me entendendo? Ontem eu ouvi uma família falando de uma dificuldade financeira, e até agora meu coração está incomodado com isso. Incomodado. Mas não é porque ela não tem, não. É porque o devorador da enfermidade entrou na família. E só esse mês, durante esses 15 dias, foi mais de R$1.000 só de remédio. Teve remédio que comprou, teve reação, quase que ela veio a óbito. Ele ia mexer no dízimo, mas quando eu cheguei lá, eu já estava com essa palavra no meu coração. Quando ele ia mexer no dízimo, ele veio para mim e falou, pastor, não vou mexer mais não. Estou colocando na tua frente aqui no envelope, eu vou amanhã entregar na minha igreja. Não é daqui não, é de outra igreja. Ele falou, eu vou levar na minha igreja. Eu falei, entregue, porque o céu vai se abrir. Amém. Um pai de família, de 4 pessoas numa casa, ele falou, eu só tenho R$67 para passar o mês. Gente, R$67 não dá. Quem é pai de família aqui sabe. 60 para passar agora o resto da quinzena, não dá. Não tem como isso. É impossível. Porém, o nosso Deus é um Deus da provisão. Então, o que acontece quando eu deixo de dar o dízimo? Eu me torno um ladrão. A Bíblia diz isso. Ora, eu me torno um ladrão. Eu estarei roubando quem? A Deus. Um dia eu conheci um pastor, e ele, toda vez que ele viaja, quando alguém da igreja vai buscar ele no aeroporto,
e fala, pastor, deixa eu levar a sua mochila, deixa eu levar a tua pasta. Ele pergunta, você é dizimista? Não é não. Gaguejou, não é não. Larga, me dá minha bolsa, me dá minha mochila. Porque uma pessoa que tem coragem de roubar Deus, vai me roubar também. Uma pessoa que tem coragem de roubar Deus, pode roubar qualquer um. Se o cara rouba Deus, ele não vai me roubar? Claro que vai. Eu tenho que ficar atento. Quantos estão me entendendo? Então, quando eu não devolvo o dízimo, eu sou o quê? Amaldiçoado. A maldição se instala. Sabe? E o devorador começa a destruir aquilo que nós temos. Quando nós não damos o dízimo, nós deixamos de crer na bênção proveniente da palavra. Qual é a bênção? Está ali, ó. Bênção sem medidas. Não tem medida a bênção de Deus. Vai ser muito mais do que você imagina. Amém? Mas eu preciso ser fiel ao Senhor. Quando eu deixo de dar o dízimo, Deus promete que quando damos o dízimo, Ele orienta a fazer prova dEle. E promete abrir a janela do céu. Pastor, entreguei meu dízimo. Eu tenho uma situação essa semana. Então, faz prova dEle. Chega para Deus, Senhor, bota o teu joelho no chão, no teu quarto, aonde você quiser na tua casa, fala, Senhor, eu entreguei o teu dízimo, eu sou dizimista fiel, e agora a tua palavra diz que a janela vai se abrir, eu creio na janela aberta, e é isso que eu preciso que abra essa semana. Sabe o que vai acontecer? Vai abrir. Porque, amados, quando nós fazemos prova do Senhor, Ele vai agir na nossa vida. Sabe o que acontece? Quando não damos dízimos, o gafanhoto entra na nossa renda, na nossa colheita. Joel. Ele entra, olha o que diz Joel capítulo 1, verso 4. Preste atenção na manifestação desse demônio. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Ou seja, na lavoura que você tem, na renda que você tem, se você não continuar sendo dizimista e vem honrar a Deus, 4 tipos de gafanhoto vem na tua renda. 4 tipos. Um deixa para o outro. Um faz uma parte, o outro. E eu vou explicar isso melhor. Qual é o cortador? O cortador é o tipo de gafanhoto que mora na lavoura. Nunca sai de lá. O agricultor tenta matá-lo, mas geralmente perde a grande parte da lavoura, pois ele morre com a lavoura, mas o estrago não é total. Esse é o cortador. Ele fica na lavoura escondido, mata um pouco da lavoura, mas fica ali. Tem ainda o migrador, que é o tipo de gafanhoto que não mora na lavoura. Ele é inconstante, pois vive migrando de uma lavoura para outra. Mas toda vez que vem sobre a sua lavoura, sempre pega o agricultor de surpresa e causa prejuízo, pois leva uma grande parte da colheita. Então, o primeiro é aquele que fica. Está sempre ali. Pastor, me dá um exemplo. É aquele do remédio, que você sempre tem que estar comprando aquele remédio, é o gafanhoto, cortador. Todo mês você tem que ter aquele dinheiro para insulina, para isso, para o calmante, papapá, PPP, quantos estão me entendendo? Todo mês você tem que tomar aquele remedinho do gafanhoto, está lá comendo, que aquele remedinho tem que ser comprado. Quantos estão me entendendo? Agora tem um que é o migrador, que ele não está na tua casa, mas ele está no do vizinho. E aí parece, não sei quantos já tiveram essa sensação, que você se relaciona ou tem contato com alguém que tem um gafanhoto migrador, porque pulou de uma lavoura para outra, ela conta a situação dela financeira, parece que visita no mês seguinte a tua casa. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Fulano de tal falou comigo isso que estava acontecendo, agora é aqui em casa. É o quê? É o gafanhoto migrador, pulou da casa dela para a tua. Olha como é que é importante ser dizimista do Senhor. Por quê? Esse gafanhoto não vai pular para a sua vida. Não vai pular para a sua família. É muito interessante quando você estuda Joel e vê o significado disso.
O devorador é um tipo de gafanhoto que, quando ele vem com um propósito definido de devorar toda a lavoura. Quando o agricultor não tem cuidado rápido, eles vêm e partem 100% da lavoura. É aquele que absorve o dinheiro todo, a tua renda toda. Você fala, meu Deus, eu não sei, o dinheiro acabou. Eu recebi dia 5, dia 10, eu não tenho mais nada, meu Deus. Esse é o devorador. Você fala, meu Deus, e agora? E tem ainda o outro, o destruidor. É o tipo de gafanhoto mais perigoso que existe, pois ele tem a estratégia, uma ferroada equivalente ao escorpião, porque ele ataca a lavoura e também o agricultor, se não abandonar a lavoura, porque ele pode morrer. Por isso que quando esse tipo vem para destruir tudo o que tem e o agricultor. É aquela pessoa que tem seus bens, perde seus bens, ainda ela vai, se suicida. E todo mundo aqui já viu o jornal disso que aconteceu. Pessoas que estavam bem financeiramente, perderam os seus bens e ainda o quê? Se mataram. É o gafanhoto destruidor. E como esse gafanhoto age na minha vida? Ou age na vida da pessoa? Na sua vida não, está amarrado em nome de Jesus. Eles não vão agir na sua vida. O gafanhoto, quando vê o inseticida de Deus, eles vão bater em retirada em nome de Jesus. Que a única maneira de bloquear contra essa maldição de gafanhoto é sendo fiel a Deus. Como eles agem na vida da pessoa? Primeiro, o cortador é uma legião de demônio. Não é só um demônio, é uma legião. Legião de demônio é aproximadamente entre 3.000 a 5.000 demônios. Se um demônio já dá trabalho, imagine 3.000. Já começa por aí. Imagine 3.000 demônios. Aí ele fala, o cortador, ele age na vida da pessoa 24 horas. Ele come parte do seu dinheiro, através do quê? De vícios, jogos, e assim sucessivamente. Ele vai jogando. Ele vai jogando. Já viu aquelas pessoas que vai jogar lá no bicho? É a mesma pessoa, já fez até cliente, já virou família. E aí hoje, vai ser no macaco? E aí, vai ser o que hoje? Vai ser no jacaré? Eu não gosto de falar muito de jogo de bicho, porque uma vez tinha uma pessoa no culto, lá em Olaria, eu falei no jacaré, no dia seguinte ele jogou no jacaré e ganhou R$2.500. Então eu tenho evitado falar de jogo de bicho aqui na igreja. Mas era visitante, não era crente. Aí ele falou, poxa, ó, Deus me deu a direção. Na segunda-feira, ele jogou o jacaré, não deu jacaré? Aí no domingo que vem ele falou, pastor, eu adorei, olha, o senhor me deu uma revelação, é mesmo, é. O senhor falou do jacaré, eu não ganhei jacaré, R$2.500. Falei, que isso, não vou falar mais de bicho não. Porque tem pessoas que vêm nessa proposta, eles são assim, né? Vê a placa do carro e caramba, na milhar, e agora eu vou botar no grupo, é águia, ó, águia de Deus, Deus é águia, ó. E aí vai, não, leão da tribo de Judá, vou jogar no leão, vou jogar no cercado, vou jogar na milhar. Quem já jogou aqui sabe como é que é. Mas esse é um devorador, quantos estão me entendendo? É um devorador, cuidado com isso. Você chega na lotérica para pagar a conta, chega alguém, e aí, vai entrar no bolão não? Aí tu fica, meu Deus, entra ou não entra? São 32 milhões. Não, mas eu vou dar o dízimo. Não, querido, esse tipo de devorador não faz parte da nossa vida, amém? Aquilo que está para mim, para você, vai vir das janelas do céu. Quantos estão me entendendo? Esse cortador, ele traz pequenos prejuízos. Estragando comida em casa, quebra um prato, quebra um copo, quebra algum aparelho, queima alguma coisa. Quando as coisas na tua casa começar a acontecer assim, você para tudo e já repreende. Em nome de Jesus, gafanhoto devorador, ou melhor, cortador, bata em retirada da minha casa agora em nome de Jesus. Amém? O gafanhoto migrador é uma outra legião de demônios que ataca de 2 em 2 meses, 4 meses, às vezes 2 vezes por ano. Mas quando ele ataca, ele traz um prejuízo grande e traz uma surpresa na vida do homem, ele fica desesperado. Sabe quando você começa a ganhar o teu dinheirinho e fala, poxa, eu vou guardar na poupança porque eu vou fazer uma viagemzinha, ou vou ajeitar a casa, ou vou fazer isso. Aí depois de 2 meses, acontece uma situação, uma enfermidade vem, tu gasta o dinheiro todo que você estava guardando. Ou você consegue guardar por 4 meses, aí depois vem o devorador. Ou você está guardando
próximo semestre, o devorador vem, entra, e você fala, poxa, eu vou ter que usar a minha renda. E agora? Então, o migrador, ele faz isso. Ele espera você ajuntar a sua renda, ou você guardar algo que você quer para depois desfrutar, ele faz alguma coisa para poder o quê? Você se desfazer. Quantos estão me entendendo? Eu sei que alguns já passaram por isso. Mas hoje, o gafanhoto está denunciado no mundo espiritual, amém? Deixa eu compartilhar algo para você que não está naquela ministração, mas o Espírito Santo ministrou na minha vida. Uma passividade de um filho de Deus é a derrota dele. Não seja passivo. Passividade para filho de Deus se chama pecado. Ah, deixa. Ah, eu vou trabalhar, eu consigo de novo. Calma aí. Eu vou trabalhar, conseguir de novo, mas eu tenho que repreender esse devorador. Quantos estão me entendendo? Eu tenho que descobrir aonde ele está. Aonde ele está? Vou descobrir. Quantos estão me entendendo? Por isso que as crianças têm que pegar até o sactel verde para as tias lá. As crianças vão aprender a ofertar lá. As tias vão ministrar sobre a vida dela. Por quê? Eu não quero que nenhuma criança dessa venha passar necessidade no futuro. Nenhuma delas irão, não. Porque elas vão aprender a honrar a Deus. O meu filho, desde pequenininho, foi ensinado. A minha filha, desde pequenininho. Todos que são ensinados, desde criança, Deus vai prover. Todos. Eu ensino. Ganhou o dinheirinho lá. Ah, ganhou 10 reais. Tira R$1 e entrega o dízimo na casa do Senhor. Honra a Deus. E Deus honra, Deus abençoa. Tem dia que eu estou sem dinheiro, eu pergunto para Ana, Ana, tem dinheiro aí? Ah, tenho sim, pai. Tem quanto? Ah, pai, eu estou com uns R$100 aqui. O quê? E aí vai. Mas por quê? Porque sabe honrar a Deus. Amém? Sabe, o migrador é aquele demônio que ele provoca acidente de carro, promove incêndio na casa, alguma coisa queima, fecha curto, e assim sucessivamente. Ele deixa o homem desesperado, chorando sem entender. Como é que aconteceu isso? Poxa, mas essa TV estava novinha, por que aconteceu isso? Você tem que orar e repreender isso da sua vida em nome de Jesus. Tem que repreender. Posso ouvir um amém? Gafanhoto devorador. É uma legião de demônios do devorador. O que ele faz? Ele é mais poderoso que as duas primeiras. Quando ele ataca, ele deixa o homem passando fome, sem condições de pagar água, sem pagar luz, sem pagar suas contas. Olha aí. Olha que situação. Esse demônio é complicado, ainda mais hoje nas famílias brasileiras. Na situação que nós estamos vivendo, onde todo mundo está entregando os imóveis que estavam alugados para voltar para a casa do pai, ou para morar na casa de alguém de favor, ou estão se separando, cada um vai para a casa dos seus familiares. Isso não é Deus, isso é demônio. Quantos estão me entendendo? Deus é um Deus que abençoa celeiros. Então nós precisamos entender que esse gafanhoto tem que morrer em nome de Jesus. Ele faz o homem perder emprego. Ele não deixa ele arranjar outro. O homem perde casa, carro, amigo. O rastro de miséria e tristeza acompanha ele, deixa angustiado, sem ele entender o que está acontecendo. Mas tudo isso por quê? Porque ele deixou de ser fiel a Deus. Eu já vi acontecer isso com crente. Homem de Deus, pregava isso, mas não honrava Deus. Alguns anos atrás eu tinha um projeto de abençoar um casal, uma família, de abrir uma célula. E depois eu ia levar para a igreja para poder a gente abençoar essa família num trabalho que ele ia fazer na Baixada. E eu orando a Deus, e Deus não desatava. Orava e o negócio não ia. Eu falei, sabe a coisa, Senhor? O Senhor vai me revelar por quê? Um dia o Senhor me revela. Deus sabe que eu não sou ansioso. Eu acho que Deus fica meio assim comigo. Porque eu não sou aquele que fica, e aí Deus, como é que é? Eu não sou ansioso não, deixa Ele falar. Eu não tenho um problema de ansiedade. Se a pessoa falar assim, pastor, eu tenho um negócio para te contar, e ela não me contar durante 1 mês, 2 meses, eu não vou atrás saber não. Porque eu não sou ansioso. Agora não. Se falar, pastor, eu tenho um negócio para te contar. Terminou o culto, ela te agarra ali. Vem cá, Valência, o que tu quer me contar? Eu não, se você não me procurar, não falar, eu...
Mas pastor, não liga não, eu vou entender que Deus já respondeu para você. Amém? Eu não fico ansioso. Eu entendo o seguinte, que enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo falou contigo. Acabou. Eu tenho esse entendimento, porque o entendimento que eu tenho é que todos que entram aqui querem ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é através da minha vida. Então, Deus responde através da minha vida e pronto, acabou. Quantas pessoas chegam no final do culto, pastor, eu queria falar com o senhor, mas não vai precisar, porque o senhor pregou, era tudo para mim. Glória a Deus por isso, é Ele, seja Ele que falou através da minha vida. Então, o destruidor, gente, já é o pior. É o mais perigoso e terrível das legiões. Porque leva o homem ao mais completo desespero, ele arrasta a família, as finanças, os amigos, tudo que o homem tem. O objetivo dele é matar o homem, levar o homem ao suicídio. E ele chega com rastro de destruir toda a família, sabe? Deixando vergonha aos vizinhos, aos parentes, aos familiares. Isso é uma coisa terrível. Agora, tem algo interessante que eu quero compartilhar com você. Esse tipo de legiões de gafanhoto não respeita a posição espiritual. Eu sou pastor. Não importa, ele visita. Voltando ao assunto que eu estava falando do casal, da família, que seria missionários. Depois de alguns anos, eu fui saber que eles não eram dizimistas. Nas duas igrejas que eles passaram, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque a coisa mais importante do meu ministério, para poder ministrar, para poder estar na liderança, tem que ser dizimista fiel. Porque esse altar, ele é santo. Porque estar no altar é ser instrumento de Deus para abençoar suas vidas. Quantos estão me entendendo? Altar é lugar da onde vem a revelação de Deus. Então, o devorador não vem a pastores, não adianta ser pastor, não adianta ser dirigente, não adianta ser diácono, não adianta ser auxiliar. Em todas as pessoas que são infiéis, ele vai vir. Porque ele é... Não, ele não respeita ninguém, o gafanhoto. A única coisa que ele paralisa o gafanhoto é a tua honra a Deus, a tua fidelidade, o teu dízimo. Quantos estão me entendendo? Outra coisa importante, a oração não expulsa os gafanhotos. Senhor, só a oração não expulsa. O Senhor tem o prazer de abençoar os fiéis. Qual é a ordem dele? Malaquias lá, volta. Como é que ele ensina a quebrar o gafanhoto? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro do Senhor. Só quebra o gafanhoto com atitude. Quebra o gafanhoto com quê? Atitude. Qual é a atitude? Fechar todas as brechas, toda a legalidade que destrói o servo de Deus. Ele diz, tragam. Ele está falando, toma atitude. Não adianta ficar orando. Pai, meu Deus, não adianta. Traga. É igual alguém falou para mim uma vez, me procurou. Pastor, sei o que e tal, meu dízimo deixei de dar, sei o que é. E agora, o que eu faço? Eu tenho que dar dos meses, sei o que, eu vou fazer o que Deus falou através de Malaquias. A partir de agora, traga. E não faça mais isso. Porque se ela não conseguiu dar os 10% dos 3 meses atrás, dos 4 meses, dos 5 meses, como é que ela vai dar agora? Não vai dar. Não vai dar. Então, vamos trabalhar no reino de Deus? No reino de Deus é o seguinte, 0 agora e agora eu faço certo. Porque com filho é assim. É ou não é? É. Com filho, quando ele tira a nota vermelha, tira a nota baixa, você não... Não, vamos partir de agora, você vai tirar só azul. Vou te botar na explicadora, vou estudar contigo, vou fazer alguma coisa. Mas a partir de agora você vai tirar a nota azul. É ou não é assim? É. Então acabou, aquilo acabou. Agora vamos trabalhar para quê? Para dar certo. Amém, gente? Assim é o reino de Deus. E como se vence? Se vence através da fidelidade.
É através da fidelidade que nós expulsamos esses demônios. A sua fidelidade no dízimo afasta o demônio da sua vida e do seu patrimônio. Afasta. Blinda aquilo que você tem. Quantos estão me entendendo? Blinda. Blinda. Tudo que você tem. Quando você é fiel ao Senhor, as coisas da sua casa vai durar. Vai durar muito. Você fala assim, meu Deus, agora que meu micro-ondas está pedindo para aposentar. Tem quantos anos nosso micro-ondas? 21 anos. Tem gente que todo ano troca de micro-ondas, porque queimou, fechou o curto, explodiu, sei lá. Quebrou o prato, o botão arrancou. É um devorador. Tem pessoas que todo ano, ou de 2 em 2 anos, troca de guarda-roupa. Porque também a mulher tem negócio de mudar, negócio de guarda. Esses guarda-roupa que compra aí, gente, por favor, para com esse negócio de mudar de lugar, hein? Que fica tudo bambo depois, cai tudo. Tem que ser madeira, e quando você comprar de madeira, bota a rodinha. Amém? É só pedir o marceneiro, bota a rodinha, que eu gosto de mudar meu quarto de lugar. Para com esse negócio de arrastar esse negócio que isso que vende aí não é madeira. Isso é uma madeira prensada com compensado. Vai nessa não. Aí todo ano troca. Eu conheço gente que troca de sofá todo ano. Todo ano troca de sofá. Sofá novo. Ah, não, porque eu não gostei. O problema é que não gostou, o problema está na alma. Na alma da pessoa. O problema não é o sofá. Sofá novo. A pessoa trabalha o dia todo. Só sábado que senta para ver algum filme ou alguma coisa. Domingo está na igreja o dia todo. Usou esse sofá? Não. Chega em casa, trabalha o dia todo, chega em casa, janta, vai dormir, só usa no sábado. Não usou esse sofá. Quem usa o sofá é aquele que chega do trabalho, o homem chega, já senta, fica esparramado, liga lá, vê o seu Flamengo, né? Vê o seu Vasco, né? Vê o melhor do mundo, o Fluminense. Aí fica todo dia lá, ele já tem o lugar dele, ele já fala, sai do meu lugar, mas o sofá é uma coisa só. Não, mas esse lugar é o meu, porque já está encaixado ali, já fica encaixado. Já fica ali, é ele ali. Parece que o sofá abraça ele já é o lugar dele. Não é assim, Simone, né? É assim. É o lugar do descanso, do repouso. Amém, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que nem usaram já. Então nós temos que vigiar sobre isso. Amém? Aquilo que Deus te deu vai durar. Durar. Então nós vamos no mundo espiritual repreender todo espírito de engano, para que não venhamos deixar de honrar o nosso Deus. Porque o diabo vem com esse espírito de engano. Ah, não, depois você dá. Não, Deus é primeiro. Eu tenho que honrar o Senhor com meus bens e com meu dízimo. O que eu tenho, tem que honrar a Deus. Tudo que você tem. Veja se todos os objetos da sua casa honrem a Deus. Quantas pessoas eu vi sofrer por conta de ficar preso a essas coisas. Amado, eu particularmente, quando o Espírito Santo fala, Deus fala comigo, se desfaz disso, eu me desfaço na hora.